Estamos vivendo um tempo difícil, em vários aspectos, mas o nosso Deus, diga comigo, meu Deus, é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, e breve voltará para nos buscar. Amém? Ficou feliz? Então dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, ontem nós tivemos um planejamento, né? Foi muito abençoado. Tivemos sexta e sábado planejando, né? Planejamento que só deu para uma etapa, falta outras etapas ainda, porque o tempo foi insuficiente. Nós priorizamos uma parte essencial, né? E agora vamos dar continuidade aqui mesmo, né? Na igreja, em outras etapas de planejamento. E só testemunhando que foi uma bênção muito grande, foi algo assim muito maravilhoso, a inspiração da forma como Deus conduziu essa primeira etapa. Então tivemos ali com a presença de 13 irmãos, né, da nossa liderança, para poder compartilharmos esse momento que estamos agora planejando para 2021. E vamos continuar, porque não terminou ainda. Então eu quero convidar agora você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, onde nós iremos aqui compartilhar uma história, uma palavra de Deus, da vida de um homem, que traz muitas lições para nós. E acreditamos que tudo que vai ser dito aqui tem tudo a ver também com a nossa vida, com os nossos momentos, com a nossa trajetória. A gente tem pregado aqui nesses domingos sobre a continuidade do reino de Deus. Esse tema, embora a gente vai estar focando um outro tema, mas ele também vai estar dentro desse contexto da continuidade do reino de Deus. Mas a gente vai falar sobre corrigindo e superando as pendências do passado. Mais uma vez, corrigindo e superando as pendências do passado. Nós sabemos que nós caminhamos, andamos, e são muitas as circunstâncias que nós enfrentamos, e às vezes não percebemos que temos algumas pendências ficam guardadas e precisam ser resolvidas. Deus aqui vai falar conosco a respeito desta palavra. Convido você para ler comigo em Gênesis capítulo 35. A partir do versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. De novo, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém.
Meus amados, nós, muitas das vezes, já ouvimos, tantas mensagens a respeito da vida de Jacó, história deste homem que é tão bonita. Uma das histórias mais completas da Bíblia é a história de Jacó. É uma das histórias mais detalhadas que tem na Bíblia, é a história de Jacó. A gente vê muitos momentos da vida deste homem, e ela então fica muito importante para nós, porque nós conseguimos então ver momentos negativos, momentos positivos, não é? E aquilo a gente consegue aprender com esta vida de superação, de falhas, de erros, mas também de acertos, e como ele depois chega a ser esse homem de Deus, o patriarca da nação de Israel, que é o próprio nome que foi dado a ele. Mas aqui, nesse capítulo, nós estamos vendo Deus fazer um chamado a Jacó para que ele voltasse a Betel. Então, para que nós possamos entender, Jacó ele fugiu da sua casa, saiu lá do meio da sua família, porque ele tinha feito uma trapaça, e essa trapaça fez com que seu irmão o odiasse. E então ele teve que fugir para não morrer do seu irmão. E aí ele foi em direção à sua parentela, a terra da sua família. Então, quando ele estava no deserto, numa região aqui de Canaã, chamada Luz, então lá ele teve uma revelação. Deus apareceu para ele. Eu vou até ler para os irmãos esta leitura, para a gente poder entender o que Deus está dizendo aqui nesse capítulo 35. Deus está falando assim, lá no capítulo 28, voltando aí algumas folhas, você vai entender. Capítulo 28, versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse na verdade: o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse último versículo 22 é onde está exatamente o ponto que vai ser a razão daquela leitura do capítulo 35 que nós fizemos, porque ele está dizendo aqui: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então aqui ele fez um voto a Deus, depois daquela revelação, que ele iria construir naquele lugar, por conta daquela revelação, ele ia construir ali a casa de Deus, ia fazer a casa de Deus naquele lugar. Então ele ficou muito impactado, porque ali Deus, naquele sonho, ele estava dormindo ali, não tinha ninguém, um lugar deserto, e ele viu que, com toda aquela situação negativa que ele estava vivendo, fugitivo, e praticamente se sentindo só, desamparado, e ali Deus o acompanhava. Deus estava naquela jornada o acompanhando, e aí deu aquele sonho para ele. Naquele sonho tinha uma escada que ligava a terra ao céu. Os anjos subiam e desciam, e Deus dava uma palavra para ele, dava uma palavra de promessa, dizendo: olha, eu vou te dar esta terra, a tua descendência será como pó. E assim Deus começou a falar das muitas bênçãos e promessas que viriam para a descendência dele, Então Deus ele mostrava que tinha falado com seu avô Abraão, seu pai Isaac, e queria continuar essas promessas através dele, da descendência dele. E ali ele ficou impactado, irmãos. Imagine uma pessoa que ela está aqui numa situação, se sente tão desprezada, fazendo tantas coisas erradas, e ela não sabe do propósito que Deus tem para ela. Então Deus revelou este propósito diretamente a Jacó, e então Deus mostrou. Claro que Deus não estava lhe dando um aval, para aquilo que ele fazia de errado, não, mas é porque Deus estava mostrando que ele deveria superar tudo aquilo,
porque havia uma promessa grande, e aquela promessa, ela só poderia se cumprir se ele desse os passos na direção daquilo que Deus tinha para ele. E aqui, queridos, cabe uma reflexão muito importante. Sobre a sua vida tem muitas promessas, assim como na de Jacó, na minha, na sua, de toda pessoa quando nasce, tem muitas promessas de Deus, Deus tem um propósito muito grande, mas tem algo que pode atrapalhar a nossa conduta, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de entendimento desse propósito de Deus, pode nos levar a perder o cumprimento destas promessas, para que elas não se concretizem na nossa vida. E Jacó estava nessa direção, de perder o cumprimento das promessas de Deus, que começou lá em Abraão, passou pelo seu pai Isaac, e aí ele estava querendo levar aquele caminho do esperto, aquele caminho, sabe, das aventuras, de fazer aquilo que lhe dava na cabeça, né? De querer fazer trapaça, de enrolar, de procurar fazer do seu jeito as coisas. E então Deus, neste momento, quando revela, para ele saber o nível do que ele poderia alcançar. Só, olha, eu sou o teu Deus, eu quero continuar essas promessas, aqui é exatamente a revelação, não é, para que você entenda. Então Deus se mostrando para ele. Então Jacó, ele entendeu, ele discerniu, porque aqui é muito compactado, ele discerniu no seu coração aquela aproximação de Deus, sabe, aquela oportunidade, ele se sentiu amado, ele se sentiu ali priorizado por Deus. Então aquilo comoveu o seu coração, e aí ele disse: Senhor, este lugar aqui é um lugar abençoado, isso aqui não é mais um lugar qualquer, esse aqui é o teu lugar, aqui é a tua casa. Então ele estava aqui se lembrando, né, das histórias do seu avô, principalmente, e como ele consagrava lugares para Deus, altares de adoração, assim como Isaac também. Então ele viu que aquele lugar ali, por ter uma manifestação de Deus em sonho, Deus falando com ele, ele entendeu que aquilo ali era um lugar de Deus, porque Deus, o lugar onde Deus fala, irmãos, aquela terra fica consagrada, amém? Quando você está orando na sua casa, você está consagrando sua casa. Quando você está louvando na sua casa, você está consagrando sua casa. Deus, onde Ele fala, Ele consagra aquele lugar. Quando a gente dá lugar ali à voz de Deus, quando a gente abre a porta para Deus falar, aquele lugar está sendo tocado pela glória de Deus. Então Jacó entendeu isto muito bem. E aí o que ele faz? Ele pega aquela pedra que ele colocou como travesseiro, ele coloca azeite e vinho, que são símbolos da unção e do poder redentivo do sangue de Jesus, e derrama sobre aquela pedra. E então ele faz ali um voto com Deus, ele diz: Senhor, se tu me amparares, se tu me der provisão, se o Senhor me der vestes para que eu me vista, se o Senhor me der condição de voltar para minha casa, não é? Então, o Senhor será o meu Deus, e eu voltarei aqui neste lugar e vou construir a tua casa. Vou construir a tua casa, e de todos os bens, de tudo que o Senhor me der, eu sempre serei um dizimista fiel. Então ele fez este voto ao Senhor. Então Deus recebeu aquele voto. Quando Jacó então chega na sua parentela, na sua família, Deus o abençoa grandemente. Deus, ele dá a esposa dos seus sonhos. Deus, ele começa ali a usar Jacó, sabe, irmãos, de uma forma simples. Quando ele começa ali a trabalhar, ele era o cuidador, ele um apacentador, um pastor das ovelhas do seu tio. Tinha um salário pequeno, mas só que havia sobre Jacó, sabe o quê? Uma unção, uma bênção especial. E toda pessoa que tem uma bênção de Deus, aonde você for trabalhar, você vai ser diferenciado. Viu, meu irmão? Não é o tamanho do teu salário que importa, é a bênção de Deus na tua vida que importa. Porque o que Deus vai fazer? Esta unção na sua vida, a sua fidelidade a Deus, você cultuando a Deus, permanecendo fiel ao Senhor, o Senhor vai arrumar a tua trajetória dentro daquele cenário. Aquele cenário vai ter espertos. Labão, o tio dele, era esperto, queria aproveitar, queria só explorar o sobrinho que chegou necessitado. Só que ele estava debaixo de um voto com Deus. Ele estava debaixo de uma promessa ali que Deus fez para ele, ele fez voto, algo muito forte. Então ele não estava ali simplesmente sem entendimento, não. Então as coisas começaram a acontecer, porque com aquele voto, irmãos, quem faz voto está debaixo de uma bênção diferenciada. Então ele começa ali a trabalhar e começa a ver uma bênção de prosperidade na vida de Jacó.
Para você entender já de uma forma assim conclusiva, essa bênção foi tão grande que ele ultrapassou a riqueza, né, os bens que o seu próprio tio, o patrão, tinha, porque ele recebia em comissão, e a comissão dele era ovelhas, e as ovelhas dele começaram a ter mais, né, então render mais, e com isso ele ficou mais rico do que o seu tio. Chegou ao ponto de ele ficar tão rico que ele teve que separar do seu tio. E aí Jacó, ele começa a caminhar numa jornada perigosa. Sabe qual foi a jornada perigosa? Depois de receber, Deus fazer a parte dele, Deus prosperar, Deus deu a família que ele queria, Deus deu bens, deu riqueza. Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu, sabe, queridos, das promessas que ele tinha feito a Deus. Ele esqueceu do voto com Deus. E aí ele começa a viver de lugar em lugar, como nômade. Começa então a morar aqui, morar acolá. E aí, queridos, quando a pessoa ela não lembra mais de que ela precisa também devolver a Deus, dar a Deus aquilo que Deus está lhe dando, é porque Deus está sendo misericórdia e gracioso, mas nós temos que retornar a Deus. Por exemplo, nosso culto, a nossa fé, nossa fidelidade, não é? A nossa santidade, nossos dízimos, nossas ofertas, nossa evangelização, nossa oração, tudo isso a gente tem que devolver a Deus. Então, o nosso altar tem que estar totalmente alinhado, não é totalmente, não é preparado, edificado. E Jacó esqueceu disso. Então ele entra numa cidade, depois vai para outra, e ele chega numa determinada cidade que a maldição começa então a se estabelecer na sua casa. Porque agora, mesmo depois de revelação, depois de um homem rico, muitos anos se passaram, não é? Mas Deus não esquece, Deus não tem problema de amnésia, para Deus não existe passado nem futuro, é um eterno presente, e Deus esperava de Jacó uma postura diferente. E Jacó continuava teimando, fazendo o seu caminho, fazendo a sua trajetória, que é um grande perigo quando o homem pensa, irmãos, que porque ele tem às vezes um bom emprego, porque ele tem força, porque ele tem saúde, que ele pensa que ele pode, não é, resolver as coisas e tudo dá certo. Meu querido, isso quando nós fazemos, nós vamos simplesmente ser frustrados e decepcionados. Aconteceu com Jacó. Aconteceu que Jacó chega numa cidade e ali a filha dele, a única filha de Jacó, né, namorada, né, por um rapaz, lá um príncipe, e esse príncipe atravessou o sinal, naquela época ainda não tinha sinal, viu gente? Mas só falando aqui na nossa linguagem de hoje, atravessou o sinal do namoro, não é, João? Não conversou com os pais antes, aí vai conversar depois do sinal atravessado. Aí, o que aconteceu? Até que Jacó foi compreensivo. Ele disse, olha, o negócio pegou bastante, estava namorando, a emoção veio forte demais, nós não aguentamos e... Então, né, todo mundo entendeu. Sinal, atravessei o sinal, botei o pé no acelerador e em frente. Mas eu quero casar com sua filha. Aí ele até que ele foi compreensivo. Tá bom, tá certo. O pai dele era um rei, ele era um príncipe. Isso foi em Siquém, a cidade. Então, os irmãos estavam ouvindo. Os irmãos da Diná estavam todos ouvindo aquela história. Rapaz, eles ficaram furiosos. Aí eles fizeram de conta que concordaram, tudo bem. Foram lá na cidade, mataram o príncipe, matou o rei, matou gente na cidade, fizeram um estrago terrível naquela cidade. Ou seja, a maldição entrou na família de Jacó, uma maldição que não entrou na de Abraão nem de Isaac, mas entrou na dele por desobediência, por não cumprir a sua fidelidade com Deus. Estava desprovido da cobertura que Deus disse que estava colocando sobre ele. Ele achava que estava forte demais, ele achava que estava preparado demais, ele achava que tinha condições de conduzir a sua vida. Aí onde está o grande engano, irmãos? Quando nós pensamos que nós somos alguma coisa, é porque nós já somos menos do que nada. Quando nós pensamos que já temos, né, alguma coisa a mais na nossa vida, é porque já estamos diminuindo, já estamos no caminho.
Porque quanto mais crescemos em Deus, mais nós crescemos também em humildade, que foi o padrão que Jesus deixou. Ele sendo Deus, ele nos deu o exemplo da humildade. Então Jacó perdeu esta visão, sabe, da gratidão. E então Jacó segue na jornada, dali de Siquém, ali começa então, vai para outro lugar, vai para Padã Arã, e começa então a seguir de novo a sua jornada, não conserta a sua vida. E aí ele começa a permitir que a sua mulher, Raquel, a mulher dos seus sonhos, aquela que ele casou, ficasse idólatra, guardando deuses estranhos. E aí outros deuses começaram a se estabelecer no meio daquele povo, tudo diferente do que ele aprendeu do seu pai e do seu avô. Então aquela maldição de idolatria e todo tipo de pessoa que estava ali trabalhando, porque ele tinha muita gente, ele permitiu que tudo ficasse do jeito que eles quisessem. Passado mais de 20 anos esta história, chegou então o capítulo 35, quando Deus então chega aqui para Jacó e faz um confronto na vida dele. E aí diz assim, lembrando para vocês aqui o versículo, ele diz, voltando aqui ao 35, ele diz assim: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus falou aqui para ele, e ele então a ficha caiu. Mais de 20 anos depois, o homem rico, já com essa maldição instalada na sua família, então Jacó lembrou, realmente eu falei com Deus. Realmente eu aqui deixei de fazer a minha parte. Deus fez tudo. Agora Deus chama, volta a Betel. Lá no início, quando você saiu fugitivo do seu irmão, lembra, ele está dizendo, lembra quando você saiu desamparado, só com a roupa do seu corpo, não tinha nada, e você me fez um voto, e eu atendi, te abençoei, e você me disse que faria a minha casa. Volte e habite ali, faça a minha casa. Então Jacó foi tocado, irmãos, e ali ele reúne toda a sua família e faz logo um processo, retirada dos deuses, quebrou a idolatria, e aí faz um processo de purificação em todas as pessoas, troca de vestes. Então tudo isso ele faz, enterra num local apropriado, e aí ele começa então sim a dar um passo de reconciliação, de retorno, para voltar àquilo que estava lá no início da sua trajetória. E o que é que o Senhor está falando aqui conosco? Que Deus, Ele não esquece das nossas pendências, que Deus, Ele quer que nós corrijamos as nossas pendências, que Deus, Ele quer nos abençoar, mas a pendência do nosso passado pode atrapalhar ou até impedir o prosseguimento da promessa de Deus. Então ele estava em desobediência, em infidelidade, e aqui o Senhor chamava para ele obedecer, mandava ele voltar ao primeiro amor. Sabe, querido, assim como Jesus fala à igreja de Éfeso, volta ao teu primeiro amor. Então muitas das vezes, nós no primeiro amor, nós temos aquele entusiasmo, nós falamos com Deus, ó Senhor, quando está comigo eu estou contigo, mas aí vem as circunstâncias, vem um monte de coisas na nossa vida, e a gente vai esquecendo esse primeiro amor e vai deixando as coisas acontecerem. E Jacó estava nesse nível, já estava concordando com a idolatria, estava concordando, sabe, irmãos, com tanta coisa ruim no contexto da sua família. Nem percebeu que aquela maldição que aconteceu dos seus filhos se tornarem assassinos, por causa da sua irmã, da sua filha, por causa do assassino por conta dos irmãos, os filhos, que é por causa da irmã deles. Então, ele não se ateve ainda, não percebeu que tudo isso já era uma falta da proteção que ele tinha de Deus até estar com Labão. Mas ele, depois de tudo aquilo, resolveu procurar caminhos diferentes. Então o que Deus ele fala aqui para nós? Precisamos olhar para a nossa trajetória. Precisamos olhar
para a nossa caminhada. E principalmente observar aonde nós temos deixado pendências, aonde isso pode ser uma brecha por onde o nosso acusador, o nosso inimigo, pode chegar a nos atingir nossa família, às vezes não atinge um bem material, mas atinge um bem maior, como um filho, uma filha, né? O marido, a esposa, alguém tão querido que pode acontecer, porque está faltando a proteção de Deus, está faltando o altar de Deus neste lugar. Então Jacó simplesmente deixou de lado esse altar, deixou de lado essa preocupação. E quando a pessoa pensa que Deus não existe, ou age como se Deus não existisse, e caminha da forma da sua própria programação de vida, do seu próprio plano de vida, faz o caminho que quer, ele ia para Padarã, ele ia para Siquém, ele ia para todo lugar, ele era um nômade. Né? Então há quem diga que Jacó tinha uma síndrome, né? Tinha uma síndrome de ficar mudando de um lugar para outro, de um lugar para outro. Sabe? Isso, essa síndrome também fala muito da vida espiritual, pessoas inconstantes, de um lugar para outro, nunca consegue se estabelecer em um lugar, não consegue, por quê? Porque tem uma síndrome de insatisfação, todo tempo, sabe, sendo levado por essas influências que atrapalham a vida de uma pessoa. E Jacó viu isso de perto quando Deus de novo traz outra revelação para ele. Olha, era como se Deus dissesse assim: irmãos, eu já podia ter cumprido minhas promessas na tua vida. Eu já podia ter cumprido as promessas que eu te fiz lá quando você era fugitivo. Mas você está pendente comigo. Você tem uma pendência comigo. Eu não pude cumprir. Jacó, nesse meio, antes desse chamado aqui de Deus, desse chamado para confronto que Deus fez aqui com Jacó, né, Jacó já tinha passado pela experiência do Peniel, do lugar em Peniel, quando ali ele encontrou um anjo, e naquele anjo ele lutou com aquele anjo, e naquela luta com aquele anjo, para ser abençoado, para receber a misericórdia de Deus, né, aquela história tão conhecida, quebrou a perna inclusive, e ali aquele anjo não foi para trazer a bênção, foi para julgá-lo, porque ele já estava em fidelidade, ele ainda estava sem a remissão do pecado, porque ele não tinha cumprido o seu voto, depois de tudo que tinha acontecido. Mas aí mais uma vez ali ele pede a misericórdia de Deus, ele luta forte, e aí Deus dá misericórdia e diz para o anjo: ó, então no julgamento é o seguinte, dá uma parada aí, agora, na luta, vamos dar uma parada, vamos dar um tempo para ele, né? E aí então o anjo troca o nome dele, e o nome dele passa a ser então Israel, porque ele lutou como príncipe. Deus gostou daquela luta, então ali mais uma oportunidade, e dali ele seguiu carreira e foi para outros lugares. Ele não seguiu a jornada espiritual, já com nome espiritual na vida. Israel, que significa príncipe de Deus. Sabe, meus queridos, cada vez que nós temos uma experiência com Deus, há uma marca de Deus na nossa vida. Amém? Quando você se entregou a Cristo, ou quando a pessoa se entrega a Cristo, naquele momento, Deus faz a primeira marca. Sabe, a marca agora do santo, ele vem com aquela brasa do altar, que veio para Isaías, e diz agora: você é meu santo, você é meu escolhido, você é minha propriedade. Aquela marca, ela já fica como um selo na nossa vida, e ali nós nascemos de novo, nós começamos agora a ter uma nova visão, uma nova vida. Mas tem Satanás com o ferrão dele, que ele quer marcar para trazer de volta, e aí ele começa a chamar, ele começa a usar pessoas, né, e muitas circunstâncias para trazer de volta, e a pessoa vai ter que escolher, se ele fica com aquela marca de Deus impactante, ou se ele segue de novo por outros caminhos, e faz tudo errado de novo. E então Jacó recebia essas marcas, mas ele acabava voltando para a sua jornada, para o seu estilo de vida, para a sua forma de andar. Aquela marca era só para um momento de desespero. No momento de desespero, ali no deserto, ele fez um clamor, ele fez um voto. Ficou bem, tudo em paz, ok. Mas na hora que ele sentia que Esaú estava voltando para cobrar a dívida dele, mesmo depois de rico, ficou em desespero de novo, e agora ele veio para matar o seu irmão, ele queria matar, e aí ele vai para Peniel, e aí faz uma luta com Deus, e pede misericórdia: Senhor, me socorre,
Então mostra ali um estado que o homem tem de sempre buscar Deus em momento de desespero, somente por um interesse pessoal. Ele não quer cultuar, não quer servir, não quer obedecer, não quer ter continuidade, não quer ter regularidade, mas só quer Deus nos momentos de desespero. Sabe, querido, a humanidade está sendo levada desse jeito, que é um Deus somente para resolver os seus problemas, nas horas das emergências, somente porque está com Covid, ou porque está com problema de desemprego, porque o problema da saúde está grande, tem um problema de conflito familiar. Então Deus é um Deus para socorrer. Não é um Deus que salva, não é o Deus da eternidade, não é o Deus do amor para ser amado, não é o Deus para se relacionar, não é o Deus para cultuar, é o Deus para me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, socorre-me, Senhor. É aquele estado de somente pedir, de olhar a Deus somente para o seu interesse e nunca dar a Deus aquilo que Deus mais se alegra, que é a adoração, a fidelidade, a obediência, não é, irmão? Estar junto dizendo: tu és meu Pai, eu quero estar na tua casa, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua obra, aleluia, amém, irmãos? Eu quero fazer o que tu mandou eu fazer, eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento. Quem pode dizer amém? Vai dizendo amém, viu? Eu quero, Senhor, que tu lembre do meu nome, para que eu possa levar o teu nome a outros nomes, a outros lugares, e muitas vidas sejam abençoadas com teu nome, através do meu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com você. Deus fez muitas marcas na tua vida. Aí depois dessa marca de salvação, dessa marca de encontro com Deus, nós temos aquela marca do selo do Espírito Santo, né, irmãos? Aquela marca pentecostal renovada, aquele selo de batismo, aquela marca que também é uma marca diferenciada, é outra marca. Mas muitas das vezes nós também tomamos caminhos errados, tomamos direções erradas, e assim Deus vai nos dando marcas da sua presença, assim como Ele fez ali com Moisés no Monte Horebe. Então Deus, Ele vai, cada vez que nós temos um encontro com Deus, sabe, numa noite, numa revelação, sabe, num retiro que você foi, sabe, num lugar onde ali você foi impactado, Deus não esqueceu deste momento. Deus não esqueceu das suas palavras, de que você disse: eu vou te servir, Senhor, que você levantou a mão e disse: eu quero te obedecer. Deus não esqueceu disto. Quem pode estar esquecendo é você, mas Deus não se esqueceu. E é muito triste quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. É muito triste quando nós nos esquecemos de que nós éramos míseros pecadores, estávamos numa jornada, sabe, de desamparo, e Deus ali nos chamou e nos encontrou, nos deu ali uma direção de vida, se manifestou a nós dizendo: eu te amo, tu és meu filho, eu tenho muita coisa a fazer por você, mas anda na minha presença, anda conforme a minha palavra, não anda pela tua cabeça, não anda pela cabeça dos outros, que você não é piolho, ande pela minha vontade. Então essas mensagens Deus dá nas diversas vezes que Ele vai se manifestando a nós, na nossa caminhada. São eventos que são impactantes. Irmãos, se eu fosse dizer para vocês quantos eventos impactantes, eu acho que eu nem conseguiria. De tantos eventos impactantes, de marcas de Deus na nossa vida, marcas de Deus sobrenaturais, impactos, e quando você se sente ali, que está mesmo numa situação difícil, Deus vem e mostra que Ele é Deus para nós, nos encoraja pelo dunamis do seu Espírito, o poder do seu Espírito, que encoraja, que é fogo, que capacita. E aí você se sente fraco e o poder te reveste e você fica forte pela graça de Deus. Porque Deus é Deus. Deus é Deus e Ele muda histórias, muda nomes, muda trajetórias, muda destinos. Tudo que Ele quer que seu coração fique ligado com Ele. E tome cuidado, porque o diabo também quer que seu coração fique com Ele.
Deus está nos marcando, irmãos, cada dia. Você veio hoje aqui para ser marcado por Deus. E se você for lá fora, tem muitas formas que o inimigo quer lhe marcar e você está preparado para resistir. Quando você está preparado e você resiste, então cada vez mais virão marcas de Deus sobre a tua vida. E você poderá marcar a sua casa, poderá marcar a sua geração, poderá marcar amigos, pessoas, porque a marca de Deus está sobre a tua vida. E Deus disse para ele isso lá quando ele estava desamparado: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai Isaque, e eu sou o Deus que te digo que farei de ti uma grande nação. Anda na minha presença. Então Deus nos marca. Deus marcou Abraão. Olha o que Abraão, o avô dele, foi capaz de fazer, irmãos, porque foi marcado por Deus. Já numa idade bem avançada, quando ele foi chamado para abençoar todas as famílias da terra, o patriarca das famílias da terra é Abraão. E aí ele foi chamado e Deus deu o único filho para ele, o único filho, porque ele disse: como é que eu vou ser patriarca de família e eu sou estéril, minha mulher é estéril, não temos filhos, já temos idade avançada. Os irmãos sabem essa história, e aí Deus muda essa história, dá o filho Isaque, porque a Sara conseguiu sorrir, mesmo na velhice, e o filho então tem o nome de sorriso, Isaque. E então ele se torna o patriarca, agora sim vai poder ser o patriarca das famílias, porque agora tem um filho para trazer descendência. Mas aconteceu que Abraão começou a esquecer que o filho era também de Deus, era para Deus, era para as nações, era para o propósito eterno do Senhor. Aí ele trouxe para ele, tendência do homem, é meu filhinho, começava a só dengar o filho, e Deus chegou um dia: Abraão, quer saber de uma coisa, Abraão? Você está esquecendo de tudo, né? Eu quero que você pegue esse filho agora e sacrifique. Leve lá para o monte, faça uma jornada de 3 dias e sacrifique o filho que Deus. Eu quero que você imole ele. Irmão, tem hora que Deus assim, ele chega assim, ele fica meio que, ele na Bíblia dá uma aparência, parece que ele fica zangado, né? Se irrita com nossas atitudes. Rapaz, eu dou uma coisa para aqui para o João, e João agora confundiu, pensou que é só dele, não é mais meu. Aí Deus chega: olha, João, eu vou mexer nisso. Então ele chega assim, irmãos, com a gente: Abraão, tu está pensando o quê? Que eu fiz esse filho só para ti, rapaz? Só porque tu é bonitinho? Não, você está enganado. Eu fiz esse filho para todas as famílias da terra serem abençoadas. A pessoa tem a tendência para confundir as coisas, né, irmãos? Confundiu. Deus deu assim uma chacoalhada, Flaviane, mas foi uma chacoalhada, naquela chacoalhada de doer até no osso. Ele disse: agora você vai imolar este filho, porque perdeu o propósito que eu tinha sobre ele. E aquilo que perde propósito não tem mais valor para Deus. Abraão, com temor, pegou o filho, adolescente, 13 anos de idade, foi fazer uma jornada de 3 dias, para levar no monte. Deus botou bem longe, para ele ir pensando na besteira que estava fazendo. Isso é para tu ir andando, caminhando, carregando lenha, em cima do jumento, claro. E o menino andando, e aquele menino vendo tudo. E rapaz, não tem um cordeiro, não tem nada. Só vejo lenha, só vejo aqui o capim, não vejo nada. Aí tem uma hora que o menino também, que não era bobo: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo aqui, mas cadê o animal? Cadê o cordeiro? Pela primeira vez é revelado um dos nomes de Deus nesta hora, que Abraão diz: Deus para si proverá o cordeiro. Ali aparece um dos nomes muito que nós usamos e invocamos: Jeová Jireh, o Deus que provê. Naquele momento ele sabia que ele já tinha errado, que ele já tinha falhado com Deus, mas ele disse: Deus me deu um filho. Na concepção de Abraão, ele não tinha ideia de que aquele filho não seria morto, mas ele sabia que Deus ia dar outro filho, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele estava obedecendo para que a promessa não se interrompesse, mas ele estava obedecendo. E ali ele foi, subiu o Monte Moriá não é tão baixo como parece, irmãos, né? O Monte Moriá é muito alto. E aí ele subiu aquele monte, depois de uma jornada de 3 dias. Aqueles servos que acompanhavam mandou ficar ali esperando. E aí ele foi lá no Monte Moriá. E aí sobe lá, faz o altar, bota ali o material para o fogo. E aí, meu irmão, pega o menino
olha a dor, olha o que Deus faz para curar a nossa desobediência. Olha o que é preciso fazer para matar uma velha natureza egocêntrica dentro de nós. Deus permitiu aquele amor total que estava sobre aquele menino que fosse simplesmente crucificado. Então amarrou o menino em cima do altar. Aquele menino ficou totalmente abalado vendo o seu pai que ia o sacrificar em cima do altar. Ele deve ter dado ali, sabe, irmãos, na cabeça daquela criança, deve ter acontecido um trauma que a gente não pode nem explicar. Não era outro não, era o próprio pai que todo dia amava, beijava, dava carinho, dizia que ele seria importante na vida, que tudo ele daria, que toda a herança dele era daquele menino, tudo aquilo que ele tinha ouvido. Ele dizia: esse meu pai me enganou, esse meu pai estava só me enganando, ele é um assassino. Imagine você ser imolado sobre um altar. E então ele vê o pai pegar o cutelo e levantar o cutelo sobre ele. E quando ele foi para dar a cutelada, foi que Deus deu o brado do céu: não precisa mais, Abraão, porque eu sei que agora você tem condição de ser fiel. Queridos, Jacó estava construindo pendências, e estas pendências estavam impedindo as promessas de Deus. Abraão, ele corrigiu isto imediatamente, porque seria impedida a promessa de Deus. O Jacó tinha esse exemplo na sua história. Ele tinha um exemplo, era o seu avô que ele conviveu, assim como Isaac. Mas Jacó estava transviado, estava totalmente influenciado, totalmente, sabe, querido, levado por as influências naturais, internas e externas. E aqueles conceitos pessoais que a pessoa faz e acha que tudo é conforme ele pensa. Esqueceu da soberania de Deus, esqueceu do voto, esqueceu da aliança, esqueceu do altar. Então o Senhor chega e diz: volta a Betel, e lá cumpra o seu voto. Porque senão eu vou retirar o que ele está subentendendo, eu vou retirar tudo aquilo que eu cumpri naquele voto. E ele sabia que isso não é agradável, não é agradável. Então ele foi, fez, irmãos, e lá voltou a Betel. E quando ele cumpriu, fez o altar, adorou o Senhor, fez a purificação, limpou a vida, limpou da sua família, queimou os deuses que estavam ali. Então Deus retoma lá, não é? E ele chama de novo aquele lugar El Betel, o Deus da casa de Deus. Ele até faz aí um paradoxo no nome, porque ele cumpriu, levantou o altar, adorou o Senhor, demonstrou para o Senhor que tinha feito a purificação da sua vida, tinha queimado tudo, fez uma libação, colocou uma oferta especial de sacrifício ali naquele altar, e ali adorou o Senhor e invocou. Deus recebeu aquele sacrifício, e então Deus o abençoou e deu de volta o nome que já ele tinha perdido, deu de volta o nome de Israel. Aí sim, ele passou a ser Israel, porque ele fez aquilo que Deus mandou. Meus amados, o grande segredo da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, é de nós sermos sim abençoados por Deus, mas nós obedecermos o que Deus nos manda fazer. Quando Deus ele nos mostra algo errado, é porque Deus ele quer nos abençoar. Quando Deus nos confronta, é porque Ele tem promessas que quer derramar e continuar em nossa vida. E Ele quer que nós corrijamos, que nós superemos cada uma destas circunstâncias, para que nós possamos verdadeiramente estar prósperos, primeiro com as promessas de Deus. Porque as coisas que vêm depois em consequência de uma desobediência, de uma infidelidade, de um caminho feito pela sua própria conta, isso tem consequências danosas. Isso pode mudar a sua trajetória de vida, isso pode trazer efeitos colaterais horríveis. Então não vale a pena, nós entendemos aqui por esta experiência de Jacó. Então nesta noite, meus queridos, que nós possamos ter esta reflexão
não é? Dá uma olhadinha no passado, o que está faltando reconstruir, o que está faltando resolver, o que está faltando renovar dentro de nós, aquilo que Deus pediu para Jacó, não é? Volta ao primeiro amor, renova o teu espírito, renova a tua visão, renova aquilo que você disse para mim lá quando você era fugitivo, que você reconheceu que ali eu tinha aberto a porta dos céus para você, que você faria a minha casa, que você estava disposto a me obedecer, ser fiel a mim todos os dias. Então muitas das vezes, querido, nós perdemos esta renovação, nós perdemos, sabe, este amor, esta intensidade para com Deus. Nós estamos intensos com tantas coisas, como estava Jacó, intenso em muitas outras áreas, mas perdemos a intensidade com Deus. Isso é tragédia, isso é algo que a consequência, ela não é boa, e Deus nos mostra claramente isso. Então que nós possamos refletir e voltar ao primeiro amor, voltar a ter uma vida intensa com Deus, renovar o nosso altar como Jacó fez, colocar o sacrifício sobre este altar, colocar a nossa vida neste altar, e assim ter este altar reparado em nossas vidas. Amém, meus queridos? E que assim Deus possa continuar abençoando, e aí o nome de Israel, como foi lá e começou então a ter a eficácia, como foi depois desta volta a Betel, desta obediência, assim Deus também faz conosco. Deus não quer saber da quantidade de problemas que você cometeu, Deus não quer saber da quantidade de erros, Deus não quer saber do tanto de coisas ruins que você já fez. O que Deus quer saber é se você está disposto a obedecer e seguir a sua palavra. Se você estiver disposto a seguir a palavra de Deus, a revelação de Deus, a direção de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai multiplicar as suas promessas na sua vida. Deus vai tocar a tua casa, Deus vai tocar os teus negócios, Deus vai tocar a tua saúde. Tu não vai precisar ficar em pânico de Covid, porque Deus vai tocar você em todas as áreas da sua vida, porque Deus é maior. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Deus é maior. Um dos nomes dado por Abraão foi El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé nesta hora. Quero convidar você a fazer esta oração pessoal, a esta reflexão de conserto de jornada. Talvez você esteja muito seguro de si mesmo, talvez você já diga para si mesmo que você já é uma pessoa pronta, que você já está arrumado o suficiente, que você não tem mais nada o que fazer. Cuidado, meu irmão, ouça o que Deus está falando com você nesta noite. Arrume a sua trajetória, olhe um pouquinho para trás e veja o que é que precisa consertar para seguir para frente de forma triunfante e abençoada com Deus. Nesta noite Deus, Ele quer multiplicar as suas bênçãos, mas Ele quer cortar os impedimentos das suas promessas. Deus, Ele quer que você supere qualquer que seja a pendência, e você faça a renovação no altar de Deus, no altar de Deus, que você possa fazer esta renovação.